Ao retornar a esta tribuna, quero abordar um drama atual que assola muitas de nossas cidades em diversos estados, que são as enchentes e inundações. Causadoras de grandes estragos, muitas vezes consideradas fenômenos naturais, têm suas consequências agravadas pela interferência humana, como a eliminação da vegetação pelo desmatamento, a ocupação do solo sem planejamento, a impermeabilização dos espaços urbanos e ainda a falta de consciência ambiental das pessoas que descartam lixo em lugares inadequados que são levados pelas chuvas. Todos os anos, isso se repete, trazendo consequências gravíssimas à saúde pública, como com a contaminação da água, dos alimentos, a perda de vidas humanas e os prejuízos financeiros com a queda e a interdição de moradias. Todos saímos perdendo, a população e o poder público, principalmente a população, que é a parte mais fraca dessa relação. Especialistas afirmam que podemos enfrentar os grandes transtornos por ocasião de uma inundação, regulamentando o uso do solo, limitando a ocupação de áreas inundáveis a usos que não impeçam o armazenamento natural da água. Zoneamento urbano de forma que possibilite promover usos produtivos e menos sujeitos a danos dos espaços, permitindo a manutenção de áreas de uso social, como áreas livres no centro das cidades, reflorestamento e certos tipos de uso para lazer. Nos casos de inundação de áreas ribeirinhas, que ocorrem no nosso estado, os rios geralmente possuem dois leitos, o leito menor, onde a água escoa na maioria do tempo, e o leito maior, que é inundado, em média, a cada 2 anos. O impacto devido à inundação ocorre quando a população ocupa o leito maior do rio, ficando vulnerável ao impacto do aumento do volume de água. Não é demais frisar os principais impactos: prejuízos de perdas materiais e humanas, como eu já disse, interrupção da atividade econômica das áreas inundadas, contaminação por doenças de veiculação hídrica, como malária, leptospirose e cólera, entre outros, e a contaminação da água pela inundação de depósitos de material tóxico, estações de tratamento, além de outros. No sul do país, por exemplo, senhor presidente, os efeitos têm sido sempre catastróficos, sob todos os aspectos. Cerca de 80 municípios em situação de emergência e 2 que decretaram o estado de calamidade pública. Mas pelo menos 117 cidades foram afetadas pelas chuvas torrenciais no sul do Brasil, sendo literalmente destruídas. Muitas famílias foram levadas para ginásios, albergues e abrigos públicos, e outros tantos estão abrigados com parentes, amigos e vizinhos. As chuvas de junho no Paraná, por exemplo, provocaram estragos em várias cidades, com 155 municípios afetados, 2 em estado de calamidade pública e cerca de quase 12 mil pessoas que estão fora de casa, de acordo com o último boletim divulgado naquele estado pela Defesa Civil. Das cidades afetadas, 147 foram incluídas em decreto de situação de emergência, declaradas pelo governo do estado e já obtiveram reconhecimento federal. Várias cidades do oeste catarinense apresentaram problemas devido às fortes chuvas que atingiram a região. Municípios como Joaçaba, Erval do Oeste, Luzerna, Capinzal e Lacerdópolis fazem levantamentos dos prejuízos para avaliar as medidas que serão tomadas para auxiliar as vítimas das enchentes. Como nos demais estados, foram registrados muitas pessoas desalojadas, desabrigadas, vias alagadas e desmoronamentos de terra. Os números ainda estão sendo consolidados, segundo a Defesa Civil Regional. Levantamentos iniciais indicam que foram mais de 120 mil pessoas afetadas em seu patrimônio e muitos perderam entes queridos. Em Rondônia, tivemos um verdadeiro caos com a enchente histórica do Rio Madeira, que ocasionou consequências também nos seus afluentes, como o Rio Mamoré e o Rio Araras. Com os alagamentos, vários municípios ficaram parcial ou totalmente isolados, como Guajará-Mirim, Nova Mamoré e Porto Velho, que é a capital do estado, enfrentando problemas de abastecimento de produtos básicos e de serviços, como também séria dificuldade na área de saúde e na economia, sem se considerar, inclusive, isolamento do estado do Acre em decorrência dessa cheia do Rio Madeira. Mas como podemos minimizar as consequências provocadas pelas enchentes? Na verdade, seria a prevenção através de sistemas eficientes de drenagem, a desocupação das áreas de risco, a criação e respeito às reservas florestais nas margens dos rios, a diminuição dos índices de poluição e geração de lixo e, fundamentalmente, um planejamento urbano mais consistente, sem considerar a desconfiança generalizada de que as hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio sejam as responsáveis pela elevação do leito do Rio Madeira, que atingiu a cota superior de quase 20 metros de altura.
O governo não pode ser apenas um instrumento de socorro nos momentos difíceis. Tem que estar presente e atuante na prevenção e na recuperação das áreas afetadas. Afinal de contas, não estamos tratando apenas da questão material e econômica. Estamos lidando com saúde pública e vidas humanas. Em Rondônia, pós-cheia, corremos o risco de haver surtos de cólera, leptospirose e malária, além de outras doenças que atingem as populações ribeirinhas e urbanas, principalmente, notadamente, as mais pobres. A questão é grave e qualquer solução é utópica sem a participação do poder público. A liberação dos recursos prometidos e não liberados, não viabilizados do ponto de vista material. Principalmente o efetivo repasse, tão fundamentais para que se possa prevenir e até evitar o grave sofrimento do povo. No nosso estado, o governo e a prefeitura têm se mostrado morosos no processo de recuperação dos estragos causados e do atendimento à população afetada. A maioria das famílias desalojadas ainda estão vivendo em barracas de lona, em condições precárias e subhumanas, devido à negligência desumana e insensível ao sofrimento dessa população. A presidente Dilma Rousseff esteve em visita a Porto Velho, viu de perto o sofrimento da população, principalmente os pescadores, ribeirinhos de São Carlos, Nazaré, Calama e comunidades vizinhas, em número de 7 mil. E prometeu a eles, na ocasião, prorrogar o seguro defeso para esses pescadores, prejudicados pelas cheias. No entanto, ficou só na retórica, pois até o momento, por questões burocráticas entre os Ministérios da Pesca e do Trabalho, a Caixa Econômica Federal não liberou os recursos que viriam do Fundo de Amparo ao Trabalhador. As condições desumanas com que estão vivendo os atingidos pelas cheias parecem não sensibilizar as autoridades públicas municipais, estaduais e federais. O pior é que, com a inoperância do poder público, a população está se sentindo desprotegida e ainda mais insegura com a manutenção atual dos níveis de elevação do Rio Madeira. O Rio Madeira está numa cota voltando a crescer e o risco é atingir os limites anteriores, aos quais eu me referi, temendo o agravamento da situação caótica em que vive. Se faz necessário e urgente o socorro a esta população tão sofrida e abandonada pelo Estado. Não podemos compactuar com a inércia e o descaso com que as autoridades públicas vêm tratando essa questão. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Obrigado.